meus amigos, eu me chamo Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos abordar sobre o versículo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, vou ler aqui: pedis e não recebereis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. E às vezes nós vemos pessoas realmente necessitadas, seja espiritualmente, seja fisicamente, às vezes muito enfermo, já há muito tempo sofrendo com aquela enfermidade, pessoas necessitadas de uma casa, né, de uma moradia, pagando aluguel, ganha pouco e paga com dificuldade, às vezes atrasa, deixa de comer para pagar aluguel. Enfim, inúmeras situações que nós vemos nossos irmãos, famílias, né, de cristãos sofrendo. E nós encontramos versículos, né, que Deus fala pra gente, né, pedir. E eu tenho certeza que essas pessoas pedem a Deus, oram a Deus, pedem oração para que os irmãos intercedam, né, pela situação que eles estão passando, que eles estão vivendo, e às vezes nós não vemos mudança, né? E aí nós nos perguntamos o porquê que isso não acontece, por que não recebe, por que Deus não abençoa, por que Deus não dá, sendo que na sua palavra Ele está afirmando, né, que os que me buscam me encontram, né? Pedi, dá-se-vos-á, né? Batei, me achareis. Tem inúmeras passagens, mas às vezes não acontece. Então nós vamos falar sobre esse assunto, sabe, de uma maneira bem simples, como eu sou simples, sem, sabe, conhecimento teológico, essas coisas todas, a espiritualidade normal. Por quê? Coisa simples. Claro que a gente vê assim o versículo superficialmente, mas podemos aprofundar um pouquinho mais na passagem bíblica, tá bom? Então é disso que nós vamos falar, ok? Então a gente vai passar um slidezinho e tal e vamos comentar em cima dessas passagens sobre o que podemos extrair um pouco desse versículo, tá bom? Obrigado, se você gostar deixe um likezinho aí, se inscreva no canal, espero que possa te edificar, fazer com que você medite, com que você pense algumas coisas que você acha que não está em acordo com a palavra de Deus, que você poderia melhorar, mudar, para que você seja abençoado, ok? Esse é o nosso intuito nesse vídeo de hoje, amém? Eu volto daqui a pouquinho. Diz a palavra do Senhor em Tiago 4:3: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Isso aqui é superficial. Quando nós aprofundamos na palavra, meditamos na palavra, e a gente percebe que nós somos falhos em muitas coisas, né? E por isso não recebemos aquilo que desejamos quando nós pedimos a Deus em oração. Às vezes somos falhos, estamos com nossas vestes sujas, não temos compromisso com a palavra, nem com a obra, nem com Deus. Queremos receber, mas não fazemos a nossa parte. Então existe sim os requisitos necessários para que você receba. Pecado, por exemplo, se você estiver em pecado, mesmo você pedindo, orando, jejuando, sei lá, enquanto você não se reconciliar, não reconhecer, dificilmente você vai receber alguma coisa da parte de Deus. É assim com nossos pais, não é? Quando nós somos desobedientes, você vai pedir alguma coisa para ele, uma bicicleta, uma roupa, um tênis. A primeira coisa que ele vai falar para você é isso: não, você não me obedece, não, você não faz isso que eu te peço. E Deus é a mesma coisa. Então, às vezes tem coisas que impedem. Você não está dentro da vontade de Deus para receber alguma coisa da parte de Deus. Essa que é a realidade. Essas são, sem dúvidas, né, uma das frases mais conhecidas do livro de Tiago, né? Mas durante algum tempo
a gente tem, né, dificuldade de se aprofundar, né, nessa grande lição aí contida nela. Creio que o hábito, né, de pedir seja o mais intuitivo, natural, até automático, né, que nós temos, né, principalmente porque Jesus disse: pedir, dar-se-vos-á, o que pede recebe, e ainda tudo que pedires em meu nome, né, eu farei. Tudo a palavra do Senhor. Assim, parece muito fácil, né? Você vai lá e pede, ele vai te dar, mas nós sabemos que não funciona assim. Não que ele não queira dar, não é isso o sentido que eu estou falando aqui. É a nossa condição diante dele que impede que ele nos dê. Não que ele não queira, pelo contrário, ele se alegra em dar alguma coisa para o seu filho. O problema é o que impede isso, né? É disso que nós estamos relatando aqui. Então somos ensinados, acostumados a pedir, né? Até estamos viciados, né, em fazer essas coisas, né? Alguns tratam o Senhor, né, o Senhor absoluto do universo, como se ele fosse uma espécie de gênio. Sabe aquele gênio da lâmpada, né? Esse Deus seria o gênio da Bíblia. Ou seja, na mentalidade dessas pessoas, Deus apenas está aí para realizar seus desejos, né? Não importando o quão banais, né, e vaidosos, egoístas, megalomaníacos e tantas outras coisas. Então o versículo destacado ensina de forma simples, prática e clara o modo como devemos pedir e o motivo de não recebermos algumas coisas de nossos pedidos. Você sabe que está errado, né? Você está, sei lá, está em falha com Deus, está em dívida com Deus, e mesmo assim você acha que vai receber, e você vai lá e pede. Não, olha, primeiro você tem que colocar a sua vida no altar, para depois Deus lhe conceder alguma coisa. É assim que funciona. Então todo ser humano é escravo das suas próprias vaidades, né? Praticamente tudo que as pessoas utilizam, né, consomem e desejam, está baseado em atender uma ou mais vaidades que elas possuem. Esta é a mais das mentalidades do mundo implantadas no coração do indivíduo, né, desde a sua infância. Com a queda de Adão, o ser humano tornou-se vaidoso, né, egocêntrico, passional, ganancioso, para não falar outras coisas, né? O espírito imundo, né, explora essas mentalidades, né, ao extremo nas pessoas durante toda a vida delas. Então os pedidos que nós, né, as pessoas fazem a Deus, as coisas que elas têm vontade de comprar e consumir, não são definidas para formar que pode atender às suas reais necessidades da melhor maneira, sem pensar em seu estilo de vida, mas sim ao quanto de vaidades, né, podem tentar, né, satisfazer. Há pessoas que necessitam de por exemplo, um telefone, um smartphone, né, que seja uma ferramenta de ajuda nas tarefas do cotidiano, mas na verdade elas desejam, né, para demonstrar aquilo, o quanto ela pagou, o quanto ela gastou, a marca, aquelas coisas todas, né? Então tem muito disso, vaidade. E Deus esquadrinha o coração do homem, ele sabe o que passa no coração do homem, as necessidades do homem de fato. O que mais me entristece é quando a pessoa está enferma, sabe? Necessita de ajuda espiritual, porque a medicina não tem condição de resolver o problema. Mas aí quando você vai ver as condições da pessoa, o que ela praticou, ou até mesmo pratica ainda mesmo enferma e não se arrepende, aí não alcança a bênção, né? E essas coisas que impedem que Deus opere maravilhas na vida da pessoa, que cure, transforme, sabe? Que dê aquilo que de fato ele deseja. Deus não nega, mesmo que você peça uma casa, um carro, sei lá. Se você trabalha na obra, você ganha almas para Jesus, você se entrega de alma, corpo e espírito, Deus não vai negar. Mas não vai negar mesmo, porque você tem compromisso com Ele, você tem compromisso com a obra dele. Então jamais Deus vai impedir isso. Agora, você não faz nada, não pratica nada, está em pecado, é desobediente, é uma pessoa egocêntrica, só pensa em você mesmo, sabe? Só pensa em dinheiro, em poder, coisas materiais,
com certeza Deus não vai lhe conceder. Então, infelizmente, são essas coisas que impedem, né? Então, há pessoas, né, pedindo a Deus que lhe conceda vitórias em batalhas, né, que não levarão a lugar nenhum, pedindo a Deus que lhes dê uma decisão, uma bênção, uma decisão judicial favorável em determinadas causas, para que elas possam gastar dinheiro, né, ganhar dinheiro. Então, difícil, né, essas situações aí. Pessoas pedindo a Deus que livre das dívidas, a dívida que ela contraiu. Como é que pode ser um negócio desse? Como é que Deus vai abençoar uma situação dessa? Então são pedidos, sabe, sem a pessoa pensar, analisar o porquê, sabe? Acha que Deus vai pagar suas dívidas, se você contraiu as dívidas e tantas outras coisas nessa situação. Então a pessoa precisa pensar direitinho, porque por isso que fala lá em cima, né? Porque pede mal. Então Deus não vai de forma nenhuma te abençoar, te realizar esse seu pedido. Então praticar esses comportamentos e outros semelhantes, né, não passa de loucura, né? A prosperidade, diz em Provérbios 1:32, diz que a prosperidade dos loucos os destruirá. Provérbios 1:3 na parte B. Então são essas loucuras aí que às vezes o homem pede e Deus não vai conceder, mas de forma nenhuma. Então eu poderia citar dezenas de exemplos práticos, né, de como as pessoas têm baseado seus pedidos a Deus, mas nas vaidades, nas paixões, do que nas reais necessidades. Então a palavra de Deus diz através do versículo, né, de Tiago, destacado no princípio, né, desta conversa, há mais do que suficiente para nos fazer despertar, entender, sabe, que Deus não trabalha dessa forma. Então, pedis e não recebeis, porque pedes mal, né, para os gastardes em vossos deleites. Tiago 4 e 3. Então, é muito simples de entender, de compreender essa situação. Então, antes de fazermos qualquer pedido ao Senhor, devemos nos certificar de qual petição, né, de tal petição não seja baseada em nossas vaidades, né? Pois, como está escrito, vaidades são obras de engano, né? Jeremias 10:15. Então, por isso que pedimos mal, não pensamos, não analisamos, né, o que de fato queremos e qual o resultado disso. Essas são entre muitas razões de que Deus realmente não concede certos pedidos das pessoas. Vaidade significa tudo aquilo que é vão, né? Ou seja, que não tem proveito verdadeiro, sem propósito real, aleatório, ilusório. É uma das características principais da sociedade mundana, né? E como tal não possui nenhuma capacidade de promover qualquer tipo de desenvolvimento espiritual, mental ou físico em que a possui. Não apenas provoca uma leve satisfação fugaz que desaparece, né, rapidamente, e é logo substituída por novos desejos e pedidos. Isso não para nunca, né? Então, sem sentido algum. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido, né, de uma forma simples, bem prática e rápida, mas baseado na palavra de Deus. São pedidos fúteis, que não traz crescimento espiritual, não traz, não só crescimento espiritual, mas não acrescenta nada na sua vida, nem na vida dos seus familiares ou na vida do seu próximo, sabe? Sem sentido, é só para proveito próprio, sabe? Então, com certeza Deus não opera dessa forma. E outros em enfermidades, se tiver em pecado, da mesma forma Deus não vai trabalhar, infelizmente. Ele é misericordioso, tudo, mas tem que pedir perdão, tem que se arrepender dos seus pecados. Aí sim Deus opera de forma maravilhosa e poderosa, porque Ele nos ama, né? Ele quer o nosso bem. Amém? Espero que você tenha compreendido aí essa meditação. Eu espero que você tenha entendido e que Deus te abençoe, tá? Se gostou, você deixa um like aí, aquele abraço, a paz do Senhor Jesus nos ajude aí, se inscreva no canal, para que deixe um likezinho para que o YouTube te informe, tá? Do próximo
vídeo que a gente postar aí. Amém? Então que Deus te abençoe grandemente e pensa, analisa bem daqui para frente o que você vai pedir para Deus e que a tua vida esteja realmente no altar, para que Deus venha te abençoar. Daí você tenha compromisso com Ele, com a sua palavra. Do contrário, é complicado, você vai ficar só no desejo. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus. Tchau.